Glória a Deus. Então vamos dar início, né? Quem quiser fazer a primeira oração, para nós iniciarmos, fica à vontade. Senhor, meu Deus e Pai, Deus querido, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido em nossas vidas. Pai amado, Deus querido, temos que agradecer por tudo, Senhor, por o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado pela chuva, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Toma nas tuas mãos cada um do que estão, que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor, e colocar em nossos corações. Pai amado, Deus querido, que todos que ainda vão ouvir essa palavra, o Senhor venha usar o teu servo grandemente nas tuas mãos, Senhor, e para todos que vêm ouvir e venham aguardar essa palavra em seus corações. Pai amado, Deus querido, toma nas tuas mãos a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa meu lar, minha casa, minha família e todos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sua presença, poder permanecer, leva-me a caminhar numa eterna dimensão, com o coração mergulho neste nessa aventura, o passaporte já avistado com o sangue do Cordeiro. Não importa se nunca jamais provou, é só crer no explosivo brilhar num rosto pleno de luz, beber da vitória, dia após dia conquistar, convocado, você já está. Basta apenas abrir o coração, classe da vida, preparado do mortal a todo que nele crê, acima dos tronos, dominadores, potestades do ar. De um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. A esperança de um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. Sentar-me na primeira classe da vida, preparado do mortal a todo que nele crê, acima dos tronos, dominadores, potestades do ar. De um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. A esperança de um dia poder vê-lo
sua presença poder permanecer. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente a tua vinda. Sim, Senhor. Sabemos que é de graça. Verdade. Só precisamos ter o carimbo no passaporte com o sangue do teu Filho Aleluia. Jesus. Para estarmos preparados para uma viagem de primeira classe, onde ali não há superiores nem inferiores, mas todos serão filhos benditos do Glória a Senhor. Deus. Que a tua palavra esta noite possa trazer a cada um de nós aqui mais essa certeza, essa firmeza, Sim, Jesus. porque sabemos que os dias são maus, incertos. Sabemos que nesses últimos dias o inimigo usará homens para fazer sinais e prodígios, situações na tecnologia que enganará até mesmo, se possível, os escolhidos, Senhor. Verdade. Por isso, os escolhidos devem estar preparados plenamente na sua palavra e dispostos de abrirem mão de tudo para poderem ser achados de pé Amém. na vinda do Filho de Deus. Glória a Jesus. Nossos corações estão abertos, fala conosco essa noite, é o que nós te pedimos, ó Pai. Sim, Jesus. E te agradecemos no nome maravilhoso e único de Jesus. Glória a Deus, o texto que eu quero trazer uma breve reflexão aqui está em Atos 27. Ele é um pouquinho grande. Eu vou começar aqui no versículo 1, nós vamos ler sentido horário assim, tá? Então eu, Natan, e aí vai. Então, vamos lá então. Versículo 1 diz assim: Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E contestando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se prestasse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda
do vento da África e do couro, e envermar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainados as velas, assim foram a toa. E andando-nos, agitando por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, sem nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não a partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, Dizendo: Paulo, não temais, importa que seja apresentado a Creta, e eis que Deus te deu todos quanto nele navega contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E com tudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelido de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. e temendo que ia darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimos, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia,
Não reconhecendo a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia do soldado foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e os outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém. Só até aqui, só. Olha, brincadeira não que esse cara passou, hein? Ele estava preso, ele mesmo pediu a apelação, né? Porque ele seria condenado se ficasse nas regiões ali praticamente de Israel, porque os judeus queriam matá-lo. Ele então apelou a César porque ele usou um documento de nascença que ele tinha, que dava a ele direitos romanos também, né? Então, nós vemos aqui uma situação assim bastante, vamos dizer assim, caótica. Primeiro que ele estava sendo preso, levado para a Itália, Roma. Era uma distância absurda, é só pegar no mapa hoje e você tentar imaginar, e naquela época, ali, pelo mar, até chegar em Roma. Era uma viagem perigosíssima. Veja que no texto que nós lemos, eles pararam várias vezes em vários lugares, e Paulo teve discernimento e notou que seria perigosa a viagem, porque eles estavam pegando muitas tempestades, muito vento forte. E Paulo, então, ele faz a primeira exortação no texto ali. E essa primeira exortação foi o quê? Nós não devemos ir. Não devemos fazer o que todos estão querendo fazer. Olha que interessante. Por ser um homem de Deus, como ele mesmo disse aos Coríntios, e se auto-afirmando ter o Espírito Santo vivendo nele, então Paulo tinha uma visão muito mais abrangente da vida no que diz respeito à coerência, à sensatez, do que as demais pessoas. Porque os soldados romanos, todo mundo aqui sabe, as leis romanas eram assim: se você tivesse um prisioneiro e ele escapasse, era vida por vida, você morreria no lugar dele. Por isso que nós vemos aqui no livro de Atos, quando Paulo foi preso com Silas, aquele carcereiro ia se matar, pegou a espada para se matar, porque depois do terremoto ele pensou o quê? Os presos fugiram, acabou, estou morto, então já vou me matar agora para não ter que passar por essa humilhação. E ele não se matou, porque Paulo e Silas disseram que estavam todos lá. Aqui nós vemos no decorrer da situação essa mesma circunstância. Os soldados pensaram, se eles mergulharem, agora que estão avistando já a ilha, depois da tempestade, do naufrágio aqui, se os prisioneiros pularem, eles vão escapar. E o que vai acontecer conosco, que somos soldados? Nós permitimos, vamos pagar com a nossa própria vida. Então, é por isso que os soldados intentaram matar todos. Vamos matar todos os prisioneiros. Mas quem era um dos prisioneiros? Era Paulo. Vocês conseguem ver Deus aqui em todos os pontos? Eu consigo ver Deus em tudo aqui. Primeiro, na revelação. Paulo disse, não vamos, esse vento está soprando muito forte. Os marinheiros que estavam lá, que deveriam ter muito mais experiência, com certeza, do que Paulo, parece que ficaram com medo dos soldados romanos, que estavam, com certeza o barco deve ter sido alugado, tudo, e se submeteram, mesmo que aquilo poderia custar a vida deles. Mas Paulo foi claro, Paulo falou assim, é melhor não irmos agora, fiquemos aqui. E ele era um prisioneiro.
E aí acabou acontecendo que Paulo estava certo. A tempestade começou a levar o barco para cá, para lá, jogaram coisas aqui do barco fora, vamos esvaziar mais o barco. Não é de filme, né? Porque esse pessoal sempre é assim, né? Jogando as coisas no mar, porque senão o navio vai afundar. E acabou acontecendo que o texto diz aqui que já havia se passado 2 semanas que o barco era arremessado para lá e para cá por causa das ondas. E o texto diz, que até o Natan leu o versículo ali, que é um versículo assim, tão forte, né? Que é esse texto aqui, ó, versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. E caindo uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Para Paulo dizer que não tinha mais jeito, não tinha mais, gente. Vocês podem ter certeza. Agora, não se esqueça, tá? Quem é que escreveu o livro de Atos? Foi Lucas. Lucas também estava no barco. Ele coloca, se nós estávamos lá, e ele descreve exatamente, mas nós vemos que o povo de Deus é diferente de tudo, gente. Primeiro Lucas, que sempre descrevia as histórias, dizendo nós estávamos lá, isso e aquilo, mas ele não se coloca biograficamente naquilo que aconteceu. Como que demonstrando uma humildade tal, sem nenhum tipo de presunção, que é uma coisa raríssima de se encontrar na vida de alguém hoje. Era um homem, imagina Lucas escrevendo um livro dele, biográfico, do que ele experimentou, as experiências dele como médico, convertido, apóstolo, ao lado do apóstolo Paulo e de grandes homens de Deus. Ele poderia ter escrito um livro de visões, revelações, experiências, milagres e tudo, falando assim, mas aí eu estava lá e... Não. Ele sempre coloca Paulo como o centro das histórias. E ele, obviamente, pelo nome Lucas, ele era também uma pessoa, um gentil convertido ao Evangelho. E interessante, gente, que nós estamos falando aqui de uma humildade verdadeira, porque ele não era qualquer pessoa. Ele era de uma época onde a medicina era uma coisa assim que vocês não têm noção. A pessoa feria a perna, acontecia alguma coisa em batalha, em guerra assim, sabe o que eles faziam? Davam uma bebida forte alcoólica para a pessoa, às vezes dava uma paulada na pessoa, desmaiava a pessoa e serrava com um serrote normal a perna da pessoa ali na hora, a maioria morria. Despertava na hora que estava serrando, chegava com tochas e queimavam a perna. Então, você ser médico naquela época era como se você fosse um prefeito, assim, um cara de alta sociedade. E interessante que Lucas era médico. Ele era um doutor. E ele não quis falar de si mesmo. Ele escreveu humildemente o texto, né, dos evangelhos, que ele disse que ele correu atrás dos apóstolos, conversou com todos que ele pôde encontrar ali, os discípulos de Jesus, e cada um deles foi descrevendo as histórias, ele foi descrevendo elas depois para um tal de Teófilo, que era amigo dele. Olha só, um cara médico fazendo de tudo, escrevendo 2 livros gigantescos para evangelizar uma pessoa. Não poupando a sua própria vida, né, praticamente dentro dessa circunstância. Ele poderia estar se exaltando para o amigo dele, falando assim, mas Jesus é maravilhoso demais porque aconteceu isso. Porque... Não, ele colocava sempre Paulo, Silas, Pedro, fala de todo mundo, e ele estava lá. Foi ele que escreveu. E ele se oculta, ele se torna anônimo, ele tem um perfil de Cristo, que curava as pessoas e falava assim, não conta para ninguém. Hoje, os que se dizem apóstolos hoje aí, se a pessoa entrou com dor no pé na igreja e não está sentindo mais a dor no pé, ele manda registrar, tirar foto, pôr na primeira página, já colocar na internet, filmar, fazer o maior tipo de publicidade para falar, aqui é o lugar dos milagres, da cura, venha que eu faço e desfaço, que eu tenho fé, você não precisa nem ter fé, eu tenho fé por você e papapá. Gente, que diferença é essa? Vocês sabem qual a diferença é?
é a diferença do que o novo nascimento faz na vida de uma pessoa. Por isso que eu não acredito, pelo menos no Brasil, aqueles que se autoproclamam apóstolos, não acredito em nenhum deles. Para mim são todos falsos apóstolos, como existiam muitos na época também dos apóstolos. Por quê? São todos exaltados, todos milionários, todos colocam a carona deles lá na placa, né, dos templos deles, não é? Todos envoltos em todo tipo de escândalos financeiros e isso e aquilo, alugam milhares de salões, não pagam os aluguéis e gera escândalos. Tem uns aí que fazem coisas absurdas, desfilando aí com Ferraris, com isso e aquilo. Gente, nós estamos falando de um homem que era médico, se tornou apóstolo também, e que sequer citava o nome dele. Escreveu 2 livros gigantescos, que era uma coisa mais difícil que você podia imaginar naquela época, para um amigo, para evangelizar um amigo. Isso demonstra o quê? Em primeiro lugar, que eu quero que vocês guardem para agregar no contexto restante da mensagem. Ele abriu mão de si mesmo. Isso mostra que ele negou-se a si mesmo. Isso mostra novo nascimento. Quem quer aparecer ainda está morto em seus pecados. Porque isso faz parte da vaidade do mundo. O cristão, ele vai se tornando cada vez mais anônimo. Porque o eu vai morrendo. O eu vai desaparecendo. Olha só um texto de uma pessoa que sequer seguiu Jesus no seu ministério. Vocês lembram de João Batista, profeta? Ele não era um homem totalmente consagrado, ele não veio para preparar o caminho do Senhor. Gente, Jesus disse com a própria boca dele que foi o maior homem que ele conheceu, nascido de uma mulher. Então vocês acreditem. Abraão foi nascido de uma mulher, não foi? Moisés foi nascido de uma mulher, não foi? Elias foi nascido de uma mulher. O único que não foi nascido de uma mulher foi Adão. E Jesus disse que não tinha visto ainda. O maior de todos os homens que nasceu de uma mulher para Jesus foi João Batista. E o que foi que João Batista disse? É necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Isso daqui não deveria ser uma regra. Deveria ser um efeito da causa maior chamada novo nascimento. Nós deveríamos espontaneamente, naturalmente, termos esta forma de vida. E aí eu fico pensando, será que isso não é para todos, é só para alguns seres especiais, será? Será que Deus não vai requerer isso de todos? Vai ser só de alguns? Não, eu não acredito. Eu acredito que isso daí, quando Jesus disse que para seguirmos Ele nós deveríamos negarmos a nós mesmos, era exatamente isso que Ele estava falando. Que nós deveríamos nos humilhar como cidadãos, como pessoas. Que nós deveríamos tratar as pessoas em mais estima do que a nós mesmos. Que nós deveríamos atentar mais para o nosso próximo do que para nós mesmos. Não é isso que ele disse em Filipenses 2? Que nós devemos atentar para o nosso próximo. Lucas, que escreveu esse texto, estava lá, viu toda esta situação terrível. E veja novamente na parte final do versículo 20. Porque não foi Paulo que escreveu, foi Lucas. Então, veja Lucas aqui, ó. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Em outras palavras, Lucas deve ter conversado com Paulo ali, do tipo assim: valeu, irmão, valeu. Fizemos o que tinha para ter sido feito, nós pregamos o Evangelho. Eu te agradeço, Paulo, por ter pregado o Evangelho nas minhas terras, por ter trazido o Evangelho até mim, mas eu vejo que não há mais jeito. Nunca vi uma tempestade tão terrível, raios caindo para todo lado, navios se despedaçando, estamos jogando tudo. Já fazem 2 semanas que ninguém
come um pedacinho de pão, todo mundo aqui já olha um para o outro sabendo que é o fim. E eu acredito que Paulo também pensava desse jeito, né? Porque não é... Nós vemos em outro texto que Paulo disse que certa vez perdeu a esperança, não de Cristo, da vida eterna, mas a esperança de se safar da situação terrível em que eles se encontravam de perseguição. Então eu acredito que Paulo deve ter olhado para Lucas e pensado assim: agora nós vamos orar, porque nós não temos mais o que fazer mesmo, vamos entregar a vida na mão do Senhor, vamos gritar aqui o Evangelho para esses que estão aqui, porque é o fim. E com certeza, dentro da situação, Paulo deve ter buscado ao Senhor naquela noite terrível de gemidos, de gritos, de desespero, de tempestade. E olha só que coisa maravilhosa, meu. Quando Paulo, Lucas estavam ali no desespero de saberem que morreriam, lá vai o Senhor e envia um mensageiro, um anjo maravilhoso e visitar Paulo. Você numa situação dessa, no navio assim, ó, você não para de pé, de repente tem um ser de pé ali, ó, retinho assim. O navio vai para lá e para cá e ele continua assim, ó, todo brilhante. Bom, eu acho que aí você, na hora, te foge aquele pensamento: vou morrer, né? Ou então ele já veio para me buscar, né? Os extremos são todos possíveis, né? O anjo chega como que dizendo assim para Paulo: não esquece não, Paulo, Jesus disse que você teria que chegar em Roma, então vocês não vão morrer. Só que eu vou dizer para você, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, só vocês. Agora, se alguém aqui quiser fugir, não se submeter à palavra que eu estou te dando, perecerão todos. Então, seja firme agora e diga para todos os marujos, para os soldados, para os prisioneiros, para todo mundo que está aqui. É provável que ali, e não existisse só prisioneiros e tudo, é provável que existissem pessoas que pagaram a viagem. Por isso que Lucas estava lá também. Porque Lucas não era prisioneiro. Então havia, porque, gente, 200 e quanto aqui o texto diz, nós lemos? 71. Gente, hein? 276 aulas, então tinha muita gente que pagou para fazer uma viagem. Só uma viagem dessa é o Titanic, né? É a última viagem. E nós vemos que, a partir desse momento, Paulo recebeu alento por uma revelação direta de um anjo que ele disse do Senhor, como ele falou, que apareceu a ele, que esteve com ele naquela noite anterior, na noite mais terrível da tempestade e tudo mais. Bom, nós acreditamos em anjos, nós sabemos que eles são reais, estão aqui e eles são reais. Acredite, os anjos são reais. E eles estão ali aguardando, como está em Hebreus, né, uma ordem do Senhor sempre a nosso favor, para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos também fazem parte de todo esse processo da nossa vida. Você pode ter certeza. Para nós chegarmos aqui, com certeza pode ter havido a interferência angelical. Para todos vocês estarem aqui hoje, houve interferência angelical, houve batalha espiritual que vocês nem viram, eu nem vi, nós nem vamos ver. Nem vamos sentir muitas vezes, algumas vezes sim, outras não, mas eles vão estar batalhando, guerreando, vai ter todo um acompanhamento angelical ao nosso lado. Nós não estamos sós. Até mesmo em um tempo de grande tribulação, como eles passaram aqui, que eles não viam já há dias, nem o sol. Eu não sei nem o que é isso. Imagina essa tempestade, gente. Nem as estrelas. Você não conseguir ver o sol nem as estrelas. Você só sabe que ficou claro e está ficando de noite e o navio vai para lá e para cá e é uma coisa terrível que está acontecendo. Esse é o tipo de prova, de circunstâncias que todos nós passaremos. Há momentos, sim, momentos de bonança, há momentos de paz, de tranquilidade, as coisas estão dando todas certas, mas há momento que tudo vira de perna para o alto, começa a dar tudo errado e parece que nós começamos a perder as coisas que estão diante de nós,
e o dinheiro já não compra mais, parece, e os remédios não funcionam. Não é verdade? É o deserto. Todo deserto também tem um limite, nenhum deserto é eterno, não tem fim. Todo deserto tem um limite. Mas é a vida. Então nós precisamos estar preparados, com nossas almas já encomendadas mesmo ao Senhor. Estar encomendando a alma ao Senhor é estar todos os dias preparados para morrer. Nós lutamos, nos esforçamos para viver, mas nós deveríamos lutar e nos prepararmos para morrer. A verdadeira sabedoria, um resumo que eu posso dizer da teologia de Paulo, é lutar para se preparar, dar toda a sua força para morrer. Agora a teologia da prosperidade, a teologia falsa, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas, dos falsos pastores, lute e se prepare para viver. Por que é falsa? Porque você está lutando, dando murros no ar. Nós estamos despendendo nossa vida por algo que perecerá. Agora o contrário, meu irmão, também é uma verdade absoluta. Quando nós lutamos, quando nós batalhamos e nos preparamos para morrer, então o que acontece? Nós encomendamos nossa alma ao Senhor. Tem muitos textos que eu não quero, como nós lemos muitos versículos, eu poderia ler aqui outros capítulos, vários, mas não quero ficar indo e vindo na Bíblia, não. Quero ficar dentro aqui desse contexto. Mas quando nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 6, que diz assim: ainda não combatestes dando até o sangue contra o pecado, vocês acham que ele estava dizendo o quê? O escritor. O que eu acabei de dizer. Veja, dar o sangue é você dar a vida contra o pecado. Quer dizer, você está dando a vida para se preparar para a morte, para estar de forma agradável a Deus, com a consciência tranquila, com o coração limpo e puro. Nós somos tentados e muitas vezes nós nos perdemos no decorrer da nossa vida. Precisamos estar preparados, precisamos saber que os anjos estão conosco, nós não estamos sozinhos. As pessoas podem nos abandonar. Olha, nunca experimentei tanto isso na minha vida, esse negócio de abandono. Você dedicar 2 décadas mais do que isso na sua vida. Agora uma pessoa fala assim: tchau, você acabou ainda ter você ainda como um herege. Olhar para você ainda com desdém. Como se a pessoa estivesse com a verdade e você agora está perdido. São tempestades. São tempestades. Mas, como o texto mostra o anjo ali, eu posso dizer para vocês, e eu tenho certeza absoluta de que é uma verdade absoluta. A partir do momento em que o homem entrega a sua vida a Cristo, ele tem uma meta. Ele pode até não saber, como Paulo sabia, que tinha que ir para Roma. A gente não sabe até onde nós vamos. Mas até que chegue aquele local, nós somos imortais. Não tem diabo, não tem doenças, não tem morte, não tem nada que nos derrube. Nós vamos estar de pé até aquele instante. Quando chegar aquele instante, não daremos um passo a mais e o Senhor nos levará para a glória. É o que o texto mostra. Porque naturalmente todo mundo morreria. Eles perderam a esperança de homens consagradíssimos a Deus que disseram: não tinha mais jeito, nós oramos tudo que tinha para orar, fizemos tudo que tinha para fazer, acabou. Sabe quando você ora, tem que orar e faz o que tem para fazer, e você tem que obrigatoriamente, muitas vezes não querendo, como muitos eu já vi, entregar na mão de Deus a situação. Porque tem muita gente que quer segurar a situação. Terrível. Terrível. Então aprendamos uma coisa aqui. Isso aqui é uma lição de vida. Aprendamos. O Senhor tem um plano. A partir do momento em que nós nos convertemos,
que é um propósito que ele quer atingir na humanidade por nossa vida, por meio de nossas atitudes, por meio de nossas ações. Então, você e eu não estamos soltos aqui, suspensos no ar, não, sem o que fazer, sem saber de nada e não temos sentido. Nossa vida é uma vida tipo um zero à esquerda, pessoas que não têm, para Deus não tem proveito nenhum, sabe? Então o negócio é só mesmo essa vida aqui. Não pense assim. Não pense assim. Não é só Paulo ou tal outro que tem anjos à disposição ali cerca. Não, todos nós, todos aqueles que vivem em justiça, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus são justos, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor deles. Os anjos de Deus estão sempre ali. Você pode ter certeza disso, meus amados. Em Hebreus, no capítulo 1, é bem claro que eles são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui hão de herdar a salvação? Então, você é uma pessoa importante, você entende? As suas ações moverão o mundo, a história de Deus no mundo. Nós estamos lendo aqui um texto que testemunha a vida de homens, biograficamente falando. Mas como eu já disse, se você olhar aí, olha só. Você está vendo na sua Bíblia? Em Atos, só tem 28 capítulos, não é? Aqui são Atos, foi dado esse nome Atos dos Apóstolos, mas eu acho errado. Atos de Deus. Pode ser Atos da Igreja também, né? Por quê? Porque Filipe, evangelista, tantos outros fizeram tantas coisas, porque Atos só dos apóstolos, sabe? Quantos são os apóstolos? Estevão não morreu apóstolo e fez mais atos do que muitos apóstolos juntos. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esse livro de Atos continua a ser escrito. Eu não sei em que capítulo que eu entrei, em que capítulo que você entrou, mas ele está sendo escrito. Eu posso provar para vocês que está sendo escrito. Porque naquele dia, abrir-se-ão livros. E esses livros não terminam aqui em Atos 28. Continua a história da igreja. Enquanto a igreja estiver, os livros continuam sendo escritos. Você pode ter certeza, e até depois disso também. Depois do arrebatamento, da ressurreição, continua-se a história sendo escrita. Os anjos estão ali, ó. Pelo menos uma coisa que eu concordo no Alcorão é isso aí. Que eles acreditam piamente que os anjos têm livros e ficam escrevendo. E eu acredito também, piamente, porque é o que eu vejo na Bíblia. Eles estão escrevendo. Está tudo sendo escrito. Nossa reunião aqui, se fosse há 2000 anos atrás, ela estaria sendo escrita. A nossa obra faz parte da história de Deus. Da história da redenção. Entenda, meu irmão, você faz parte da história da redenção. Nós somos cooperadores de Deus. Nós fazemos parte, nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos espirituais que Cristo conquistou. Somos co-herdeiros de Cristo. Você não é um qualquer, não. Você pode estar num navio naufragando e você é ali representante de Deus na história daqueles que ali estiverem. Na sua casa somos representantes de Deus. No trabalho somos representantes de Deus. Não somos só mais um. Não somos uma pessoa qualquer. E quanto mais nós diminuirmos para a glória de Deus, mais Ele manifestará o seu braço forte por meio de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele está contente comigo, quando Ele está contente conosco, então a força dele é liberada sobre este mundo vil. Agora todo mundo lá fora, a maioria das pessoas que você olha ao redor no planeta estão correndo atrás de nada, de vento. De vento. E eu estou dizendo que o ser humano, principalmente no século que nós vivemos, é o ser humano mais vazio de toda a história da humanidade. Porque antigamente não tinha internet, não tinha nada para que se apegar. Então tinha um pouco de família, tinha um pouco de diálogo, tinha um pouco de simplicidade. Hoje não.
Gente, tem fila, tem pessoas que já estão há quase um mês na fila para comprar um celular de 14 mil reais que vai ser lançado ainda. Montando barraca. Precisamos entender que nossa vida não é um nada. Ao mesmo tempo que nós negamos a nós mesmos, há também em nós uma marca que não tem preço nenhum no mundo que compre, que é o penhor de Deus, que é o Espírito Santo. Temos um tesouro, nós estamos carregando um tesouro gigantesco, temos que ter muito cuidado, ele não pode ser roubado. E nós somos vasos de barro, temos que tomar cuidado para ele não quebrar. Você já carregou alguma coisa de vidro e você viu como você tem que ter muitos cuidados, é uma coisa muito valiosa, às vezes você embrulha e você faz isso, nós nos esquecemos. Nós esquecemos às vezes dessa realidade. Precisamos embrulhar nossa vida, precisamos nos proteger, precisamos nos cuidar, nos guardar. Por quê? Porque nós somos um vaso que está carregando um tesouro enorme, de grande preciosidade. Nós somos templo do Espírito Santo. Não existe título maior do que todos os presidentes, reis e o que você pode pensar nesse mundo. Templos do Espírito Santo. Já pensou uma coisa dessa? Eu passei na frente do Templo de Salomão, lá em São Paulo. Eu, a mim e mais duas das meninas. A gente ficou de boca aberta, porque eu só via ele de longe. Eu olhei assim, eu lembrei dos apóstolos falando para Jesus: Senhor, olha só que magnífica essa construção. E é magnífico mesmo aquela construção. Você passa, você tem que virar a cabeça. Meu irmão, é uma coisa assim. Parece que é tudo de ouro, os portões de ouro, as colunas, uma coisa assim, olha, fenomenal. E aí veio na minha cabeça: não vai ficar pedra sobre pedra também. Deus, ele tem se especializado em derrubar os templos dos homens, que os homens constroem, para não ter concorrência com o templo dele. Somos nós. Lembra o que o Senhor disse para Pedro em Atos 10, na revelação ali da casa de Cornélio? O Senhor disse para Pedro: não torne comum ao que eu santifiquei. Querendo dizer, quem é santificado pelo Espírito, quem nasceu de novo, não é mais comum. Já é incomum, já é sobrenatural, já é cidadão celeste, já é sacerdote de Deus, já é chamado de rei, para viver na eternidade como reis e sacerdotes. O apóstolo João disse lá em 1 João 3, no versículo 1, não existe amor maior que dádiva grandiosa que nós temos, porque nós somos chamados de filhos de Deus. Não existe título maior. Então saiba, meu irmão, talvez eu olho às vezes pro tio, pra tia, que tinha aquela vida lá, né? E o tio ia para cima e para baixo com o cavalo e passa a enxada aqui e vai vendo plantação ali, e a tia deu até uma evoluída, né? Eles tempos que eu conheço vocês, porque tinha o fogão a lenha, agora já não é mais. Ainda tem ainda, né? Não. Tem o fogão, não tem mais? Não. Então, abandonou, tudo, mas tudo bem, aí até. Mas tô falando aquela vida, aquele cotidiano, tudo aquilo, né? De repente um monte de coisa aconteceu, uma tempestade veio. O pastor Jânio nunca imaginou que estaria hoje assim. Não é verdade, Natan? Nunca imaginaria isso. Nós temos outros planos, nós pensamos que tudo vai ser como é o comum, mas nós somos incomuns. O Senhor tem uma agenda lá. E tem pessoas na agenda que ele falou assim: você já vai vir, já. Chegou a sua hora. Os outros vão continuar ainda. Mas nós temos que estar então inseridos nessa história. Então, Senhor, usa-me até o momento meu. Isso é estar se preparado para a morte. Aquele que negar-se a si mesmo, aquele que morrer por amor a mim, Jesus disse, achará a vida. Mas aquele que quiser ganhar a vida,
vai perdê-la. Paulo estava achando, vou morrer, vou para a glória, aleluia, já tinha costume de cantar, aquele jeitão dele, deve estar pensando assim, mano, tá acabando tudo, olha, tô só esperando o céu se abrir. E aparece um anjo, ele talvez pense que chegou a hora, o anjo fala, não, você vai continuar ainda, você vai pagar caro ainda. O que você fez no passado, ainda tem muita coisa para você colher ainda, viu, Paulo? Você não acabou ainda o teu sofrimento também não. Chega para esse pessoal e diz assim, olha, vai ser isso, vai se perder tudo. E o que nós vemos aqui? Gradativamente foram jogando, os dias foram se passando e foram jogando. E aí Paulo se torna um emissário da paz e da esperança no meio do caos. Ele chega e diz para eles assim, pessoal, vocês precisam de comer, não vejo vocês comerem mais nada, vocês precisam de voltar a restabelecer a saúde de vocês. E aí, parece que estava tudo bem. E não parecia que a ceia estava pronta, que uma mesa bonita que nem aquela ali. Olha o texto diz, e abençoando Paulo o pão, fez até culto. No meio da tempestade fazendo culto. Só pessoas anormais, agora eu posso dizer mesmo, já falando uma coisa dessa. Só quem já não é mais desse mundo. Para ter tanta esperança, tanta fé, tanta força de chegar no meio de todo mundo de cabeça abaixo e falar assim, vamos levantar a cabeça, porque Deus é conosco. Só precisamos obedecer às orientações dele. Que a palavra dele está nas nossas mãos aqui. E o Senhor tem orientação para cada dia da nossa vida. Como nós devemos nos portar, como nós devemos nos continuar. E eles foram, a princípio, obedeceram, se submeteram ao que Paulo disse, lançaram uma coisa aqui, mas de repente chegou aquele negócio ali, o momento em que os soldados pensaram assim, mas agora a gente não vamos matar todo mundo. E a gente vai nadando até lá, a gente se salva, a gente matou todos os que estavam presos. E Paulo estava preso. E aí? E agora? Deus vai livrar Paulo? Vai. Deus tocou no coração de um dos soldados para proteger Paulo. Olha o que Deus faz. O diabo pode armar, meu irmão, o que for, a ferramenta, a arma, ele pode preparar ela, deixar ela no meio do caminho, fazer o que quiser. Vocês já viram aquele desenho antigo do Papaléguas? Ele sempre comprava um negócio importado, uma arapuca importada, né? Ele faz tudo para pegar o Papaléguas, né? O tal lá. E quem é que sempre cai nas armadilhas dele? Sempre ele cai nas armadilhas que ele arruma para o bichinho, coitado. É assim comigo, com você. Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós com certeza estaríamos muito mais revigorados hoje aqui. Mas como não podemos, o Senhor quer que esse vigor cresça puramente da nossa fé. Que nós tenhamos certeza que os anjos estão voando sobre a nossa cabeça. Entendam. O Senhor, Ele disse que o céu é o trono dele e a terra é o estado onde descansam os seus pés. Mas Ele nos chamou de templos. E Ele habita em nós. E aonde Deus está, a glória de Deus também está. Por isso que o homem, quando peca e se afasta de Deus, está afastado da glória de Deus. Ele se torna um templo vazio, não tem mais glória. Quando ele se converte, a glória volta. Por quê? Porque o Senhor entra de novo no templo dele. Entenderam? Tem gente que tem muita dificuldade de entender esse texto tão simples. Como assim afastado da glória de Deus? Pronto, é isso. O Senhor vai, usa aqui um dos soldados que consegue convencer os demais a deixar os prisioneiros pularem, as pessoas pularem ali, também no rio, no mar, e irem nadando, porque o navio, você viu que eles jogaram várias âncoras na popa, na proa, tudo, não tinha mais jeito, o navio foi se despedaçando, rachando no meio, e se ficassem ali morreriam. E todo mundo se submeteu ao que Paulo disse. E porque se submeteram ao que Paulo disse, todos sobreviveram. Se nós continuarmos a dar ouvidos ao que Paulo diz nas cartas dele, e ao que os outros apóstolos dizem nas suas cartas, e ao que o Senhor Jesus diz nos evangelhos, e ao que os profetas dizem no Antigo Testamento, nós também seremos salvos.
Não importa o que esteja acontecendo. Não importa as ameaças, as dificuldades, nada importa. O que importa é o que Ele nos prometeu. Porque o que Deus disse é a verdade. E essa verdade, que é a palavra dele, ela é mais poderosa do que o céu, mais firme do que o céu e a terra. Porque o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. E por fim, o que eu pedi no início para vocês guardarem aquele detalhe de se destituir de tudo. O que o texto diz que aconteceu? Só ficou o corpo. O navio, a comida, tudo mais que eles saíram quando eles entraram naquele barco, cheio de coisa, devia ter até tesouros ali. Bagagens de gente rica. Tudo se perdeu. Só se salvaram porque foram nadando. Só salvou o corpo. Não foi exatamente isso que o Senhor disse para nós? Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. O fato de nós perdermos coisas desta vida, isso não pode influenciar em nada no nosso humor, no humor da fé. Nossa fé tem que estar sempre humorada, bem humorada. E nós vamos perdendo, meu irmão. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, nós só vamos perdendo. Só. Salomão viu que o homem foi perdendo tudo. Perdeu a força, não é? Lá em Eclesiastes. Perde a força, perde os moedores, que são os dentes. Perde a visão, não consegue mais ver. Vai perdendo tudo. O apetite em todas as áreas. Tudo. Vamos perdendo as forças. E então o vaso que estava para chegar junto à fonte se quebra e acabou. É o fim. E o homem volta ao pó, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma presta conta ao seu Criador. Que nós olhemos para nossas vidas e vejamos se tem alguma coisa que precisa ser tirada, jogada ao mar, abandonada. Porque isso não vai acrescentar em nada às nossas vidas. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e tudo aquilo que é peso morto seja tirado. Tudo aquilo que nos atrapalha na nossa relação com o Senhor, nosso Criador. É peso morto, tem que ser jogado ao mar. Sejam âncoras, correntes, tesouros, coisas que dizem respeito a esta vida. Não tenhamos medo de abrirmos mão de nós mesmos e de negarmos a nós mesmos. O que o Senhor quer é que nós venhamos a deitar nossa cabeça no travesseiro e tenhamos paz. Foi lá o que João disse também no seu primeiro livro, na sua primeira carta, né? Se o nosso coração não nos condena, então asseguraremos diante dele o nosso coração. O Senhor quer corações seguros, tranquilos. Então ele precisa estar leve, sem bagagens, sem âncoras desse mundo, sem nada. Porque no final só vai salvar mesmo o corpo. Porque nada trouxemos para este mundo e patente está que nada poderemos levar dele. Confiemos. Os anjos estão conosco. A promessa de Deus está guardada nos nossos corações. Nós temos a palavra, então nós temos a revelação, a direção do que nós devemos fazer, como devemos nos portar. Agora é só continuar a vida, levando a luz, semeando a palavra, até o momento que o Senhor também vai chegar até nós e dizer, agora é a sua vez. Ou quem sabe, como no louvor que nós cantamos no início, né? Já para logo uma carruagem e já entra todo mundo em primeira classe, que é o arrebatamento, já leva todo mundo para o lado do Senhor.
nós possamos refletir nesse texto e sabermos que nós não somos mais comuns. Nós carregamos agora uma marca maravilhosa, poderosa, que é a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nós. Então, tiremos tudo aquilo que não agrada ao Senhor deste tempo e vivamos a sua vontade até o momento em que o Senhor tomar posse plena mesmo do templo do nosso corpo físico, porque é só isso que falta. A alma e o espírito já está remida. O nosso corpo precisa ser remido ainda pela ressurreição, pela glorificação física. Então nós temos que trabalhar e tirar tudo aquilo que é peso morto. Amém, amados? Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós, então hoje refletimos no nome do Senhor Jesus. Quem quiser fazer uma oração aí, para nós concluirmos, fique à vontade. Deus maravilhoso, essa noite nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa que foi nos trazida aqui neste lugar, Deus. Sabemos o quanto tu és grande, o quanto o Senhor tem nos amado. E sabemos do teu desejo, do teu intento, Senhor, dentro daquilo que nos foi revelado, de que o Senhor deseja que venhamos estar contigo um dia. E para isso acontecer é necessário que estejamos preparados, ó Deus. Que nós entendemos perfeitamente, Senhor, a tua mensagem, em que o Senhor nos alerta, ó Deus, sobre o perigo que corremos, ó Pai, dentro dessa sociedade, dentro deste mundo, Senhor, diante das tentações que nos cercam, que pode arrastar nossas vidas e nos afastar do Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco, que teus anjos continuem em volta de nossas vidas, nos livrando do mal, das tentações, guardai-nos constantemente, Senhor, e que durante todo o tempo em que nós permanecemos aqui, que venhamos essa luz, que possamos transmitir essa mensagem aos demais e a todos quantos for possível, Pai. Que o Senhor nos conceda a sabedoria, o entendimento e nos usem para a sua honra e glória, Pai. Que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas, Senhor. Em todos os momentos e em todos os lugares onde quer que venhamos a estar. Nós te glorificamos por ter nos dado entendimento, Senhor, e pela salvação que o Senhor nos concedeu e está nos concedendo através de Jesus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus.